Olá, está no ar a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campo Limpo Paulista. Eu sou Júlia Lopes, aluna de jornalismo da Unifacamp. Hoje contamos com a presença do candidato Dr. Luiz Braz, do partido PSD. Muito obrigada pela sua presença, candidato. Você tem 1 minuto para fazer suas considerações iniciais. Tá bom. Olha, é um prazer estar aqui com vocês e muito alegre, porque assim, é importante a gente divulgar a notícia e divulgar bem, tá? Então vocês, como estudantes de jornalismo, eu acho que é um incentivo bem legal para participar de política, de notícia da cidade, e vale a pena isso, né, gente? Porque nesse mundo de fake news, esse mundo muito maluco, quanto mais veracidade a gente dá na notícia, melhor. Então é muito justo a faculdade, a Unifacamp, que está aqui na nossa cidade, promover esse tipo, né, de diálogo, de exposição, tá? Então, parabéns para vocês. E falar da minha cidade é muito tranquilo. Minha cidade é ótima, gente, porque a gente tem que valorizar aqui a nossa população. É uma cidade boa, que ela tem tudo para ir para frente, e a gente conseguiu avanços significativos nesse mandato, sabe? Gente, fui prefeito por 3 vezes, eu estou me concorrendo pela 4ª vez. Então eu sei que a minha cidade, para ela está caminhando, e como ela tem que se caminhar melhor para atender as pessoas, a população. É esse o nosso grande foco. Obrigada, candidato. Também queremos agradecer a presença dos nossos jornalistas que vão sabatinar o candidato. Lucas Daniel. Boa noite, Júlia. Boa noite, telespectador. Yasmin Dorti. Boa noite, Júlia. Boa noite, leitores. E Gustavo Henrique. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos. Essa sabatina faz parte do projeto extensionista dos 3 cursos de comunicação da Unifacamp: jornalismo, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet, e é organizada e produzida pelos alunos. Gostaríamos de ressaltar que todos os candidatos foram convidados. A nossa equipe de assessoria entrou em contato com o candidato Diego Di, do partido Avante, pelo e-mail da assessoria e redes sociais do candidato, e não obteve nenhuma resposta. Essa sabatina é gravada em formato ao vivo, sem cortes ou edições posteriores. Gravamos cada sabatina separadamente e você pode conferir todas as entrevistas aqui no canal do YouTube do Comunique 3. Vamos para as regras de como funcionará a sabatina. O primeiro bloco funcionará da seguinte maneira: as 3 primeiras perguntas serão iguais para todos os candidatos. Nenhum deles teve acesso às perguntas antes de sua entrevista. Lembrando, candidato, que você tem 1 minuto e meio para responder cada pergunta. E no último bloco, você tem mais 1 minuto para fazer suas considerações finais. Mas no decorrer da sabatina eu vou explicando melhor as regras. Então, vamos começar a primeira rodada. Lucas Daniel, pode fazer sua pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite. Campo Limpo Paulista sempre teve junto ao seu nome o carimbo de cidade dormitório. Como o candidato avalia esse rótulo e quais as propostas para o desenvolvimento do município? Olha, a cidade nasceu para ser dormitório, né? Ela nasceu por causa, inclusive, por causa da guerra, por causa da CRUP. E a CRUP começou a trazer muita gente para cá. E essa proximidade de Jundiaí nos atrapalhou no desenvolvimento autônomo da cidade. Então ela sempre foi caracterizada de cidade dormitório. Sim, a gente precisa mudar esse conceito. E como é que a gente muda isso? Tendo atividade, serviço, indústria, emprego na nossa cidade. É esse o nosso grande propósito. E a gente está conseguindo mudar isso sim, sabe? A gente foca muito no que está vindo aí, que é a reforma tributária. Qual é a sobrevivência da cidade? Como que ela vai fazer para se virar? E uma das condições, é você gerar o consumo na cidade, para deixar de ser dormitório. Tá? Indústria é importante, porque traz emprego, é um emprego perto da casa do cidadão que está aqui, mas a gente tem que promover a cidade como um todo, seja na infraestrutura, no lazer, do emprego, mas principalmente dando esperança para o cidadão que fique, se estabeleça aqui na questão do seu emprego, no seu lazer, da tua educação, no seu transporte. É isso que a gente vai começar a mudar a cidade, já estamos mudando a cidade. Afinal, estamos mudando, né? Te dou um belo exemplo. Quando eu fui prefeito a última vez, a gente impulsionou demais o centro empresarial aqui no Jardim Laura. E quando eu voltei a ser prefeito agora, a nossa surpresa é que ele estava parado de novo, por falta de ação da prefeitura. E a prefeitura não ficou à parte não, ela foi e impulsionou o centro empresarial. E agora no final do ano nós temos já a venda dos lotes, né? Sem 1 centavo da prefeitura. É o estímulo, é a função, a missão da prefeitura que é estimular Candidato, esse tipo de coisa. O tempo acabou. O tempo acabou, tá? Yasmin, sua pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite. Após os problemas causados pela pandemia de Covid-19, o Hospital das Clínicas voltou a ser debatido pela população. Como o candidato pretende olhar para este setor da cidade? Olha, na Covid foi um trauma, né? Porque a gente chegou na Covid, esse meu mandato, em plena Covid. E o meu medo era um paciente, um cidadão de Campo Limpo precisar de um respirador e não ter o respirador. Ele não tinha um respirador.
Foi muito corajosa a atitude que nós tivemos de transformar o nosso hospital num centro de referência de Covid para a região. E a gente conversou com os prefeitos, a maternidade foi feita lá em Jundiaí, aqui a gente cuidava de toda a Covid da região. E nos especializamos nisso. Graças a isso a gente conseguiu uma UTI. E essa UTI até hoje existe como UTI legada do Covid para o hospital. Então, assim, o Covid foi um grande experimento para a gente se posicionar como realmente um atendimento regional. Hoje, para você ter uma ideia, toda a parte de maternidade, de VAR, de Janine, não somos nós que fazemos. A gente tem essa tendência a ser regional. Agora, o hospital está super lotado, né? Se você pegar o movimento do hospital, metade das consultas são de outras cidades. Por quê? Porque aqui eles estão sentindo o atendimento. Nós estamos falando, gente, de um hospital público, porta aberta, sistema CROSS, SUS. Numa região de 1 milhão de habitantes, só temos 2 hospitais que fazem isso, porta aberta, o São Vicente e nós. Então é muito normal que esteja tudo lotado, que os pacientes procurem a gente para isso. Qual é a nossa solução? É crescer o hospital, sim. Já que ele tem essa característica de ser regional, a gente quer que ele se torne regional. Para isso eu estou trazendo uma faculdade para cá, professores, residentes, e estamos conversando muito com o Estado e o governo federal para que eles tragam mais dinheiro para UTI, para especialidade, para cirurgia, para a gente assumir. O hospital, gente, pode crescer mais 2 andares, tem estrutura para isso. Gustavo? Boa noite, prefeito. Boa noite. Prefeito, as queimadas voltam a ser tema na cidade, com diversos locais em Campo Limpo Paulista sofrendo com isso. Sendo esse um problema alarmante e que impacta diretamente na saúde da população, quais ações o candidato pensa para evitar o desmatamento nas áreas verdes do município? Tema super atual, né, gente? Super atual. A gente viu as queimadas. Esses dias atrás, o moinho queimou inteiro. A gente sentiu o ar na cidade, sentiu o que pode causar de problemas, principalmente quem tem problema respiratório, a gente sentiu isso. Graças a Deus, a gente tem um corpo de bombeiros na cidade. E eu trouxe nesse mandato. E é super necessário o Corpo de Bombeiros, não só para atender as empresas que pagam um seguro menor, mas para atender numa situação dessa. E a gente reforçou demais a Defesa Civil. Graças a isso a gente conseguiu conter o fogo. Lógico, ajuda regional, helicóptero, uma série de coisas. E o que a gente pretende fazer? Hoje, Campo Limpo tem 800 câmeras de monitoramento. Nós estamos pegando muito flagrante de incêndio, né, em mata. Então nós temos 2 atitudes para fazer. O primeiro é a repressiva, né? Quem pegou, quem foi, quem é o bandido, o criminoso, e ir atrás dele. Já pegamos, tá? E a outra é a questão educacional. E a educação começa nas escolas. Então nós estamos com um amplo projeto para explicar como é danoso, como as crianças podem ajudar a gente. A capilaridade da educação é importante para a gente como meio de divulgação. E é isso que nós estamos fazendo. Fora isso, a cidade ganha prêmios de meio ambiente. Nós temos o maior prêmio da América Latina, que é a Cidade Verde e Azul. Por quê? Porque a prefeitura se mexeu, a gente tem um destino correto para o lixo, para reciclagem, fazer uma usina fotovoltaica, energia limpa para a cidade, trocamos a iluminação por LED, menos emissão de carbono. Tudo isso pensando e pensando bem. E finalmente conseguimos fazer um plano diretor na cidade, depois de 12 anos, que preserva e mantém as matas nativas da cidade, principalmente onde a gente produz água. Isso é importante para nós. Obrigada, candidato. Agora vamos para a segunda rodada. Lembrando que funcionará da seguinte forma: serão feitas 3 perguntas baseadas nas propostas de cada candidato, abordando temas específicos de suas campanhas. Podemos começar com você, Lucas? Candidato, um dos temas mais trazidos à tona pela sua oposição é a não entrega de espaços como o Teatro Ayrton Senna e o Parque da Cidade, com ele citado como promessas de reeleição. Como o candidato responde a isso? É a oposição falando, né, gente? Assim, dificilmente eles vão falar bem de mim e das coisas que eu fiz, né? Então eles têm que arrumar algum tema. O Cine Teatro é um descaso das 2 últimas administrações. E a última administração, os componentes deles são os mesmos meus candidatos de oposição agora. Eles não cuidaram do Cine Teatro. E quando eu cheguei para ver o Cine Teatro, é um descaso danado, totalmente detonado. Agora, como é que a gente consegue dinheiro para recuperar o teatro? Em Brasília, com os deputados. Não tem dinheiro sobrando para a cultura. Eu já investi 2 milhões para recuperar o Cine Teatro. E a gente vai recuperar. Isso foi um debate com a cidade inteira. Eu não consigo consertar o Cine Teatro em 4 anos. Mas eu consegui 8. E a gente está chegando lá. O Parque da Cidade não estava no meu programa de governo. Foi uma contingência que durante o governo agora eu tive que fechar o Tordilho, o antigo restaurante. Porque além das condições sanitárias horríveis, ele estava furando demais a questão da Covid, não estava respeitando a questão da Covid. Então a prefeitura assumiu, como também não estava no plano de governo, assumiu o Nipo nem o Clube Inter. E a gente assumiu o parque para fazer o Parque da Cidade. Agora, aquele parque é muito, muito grande.
As obras sempre vão ter, porque sempre vai ter um espaço para a gente crescer o parque ou fazer alguma coisa. As obras estão adiantadas, vai começar um restaurante agora, vai visitar um segundo restaurante, vai ter lugar caminhada, vai ter um palco no lago para a gente fazer os shows, pista de caminhada, food truck, bike, modelismo, uma série de coisas que vai acontecer lá, que é o parque da nossa cidade. Isso não é promessa, está acontecendo. Obrigada, candidato. Chegamos ao nosso último bloco. Yasmin, sua pergunta? Um tema levantado pela população é que, mesmo com a revitalização de espaços históricos e uma crescente nas atrações culturais da cidade, pouquíssimas pessoas são atingidas pela divulgação e isso mantém o rótulo de que Campo Limpo não tem nada para fazer. Caso reeleito, como o candidato pretende melhorar essa comunicação? No início dessa última campanha, eu percebi uma coisa muito ruim na nossa cidade, a baixa autoestima. O Campo Limpense falava que não tem emprego, não tem lazer, não tinha nada o que fazer. Então, fez parte do nosso projeto desse governo a gente estimular esse tipo de coisa. São 80 praças recuperadas ou novas, e a gente sente essa diferença danada com a população vindo e participando das praças. É a Praça da Bíblia aqui, para a gente trazer grandes eventos. A Praça Castelo Branco, que foi um ícone da cidade, a gente recuperou. Para que isso? Para trazer as famílias, como a gente está fazendo. Agora, você saiu do mundo que era jornal para o mundo de rede social. E agora a rede social está se focando muito no WhatsApp. A gente tenta divulgar, mas uma coisa que eu percebo claramente é o interesse da população de novo para saber dos temas da sua cidade. E eles consultam o site, estão consultando a gente, e nessa fase política a gente está vendo o tamanho das reuniões que nós estamos fazendo de interesse da população para saber o que está acontecendo com a cidade. Isso é muito importante. Então, assim, a falta de divulgação é uma coisa, assim, de momento. Mas conforme as pessoas vão participando, seja nos projetos sociais, seja nos parques, que nem eu falei, eles vão se interessando de novo pela atividade da cidade. Isso acontece. A gente vê muita procura, desde os cursos de capacitação até para os eventos da praça. Né? E muita gente realmente fala isso para mim. Precisa de divulgação, a gente divulga, gente. Mas o interesse está mudando. Isso que é mais importante. O principal interesse da população, e eles se interessam mais quando vem do vizinho, do amigo, do clube ou da turma, né? Que eles procuram alguma atividade, principalmente entre os jovens. Gustavo? Prefeito, a educação sempre é um tema de muita atenção da população. Sim. O prefeito coloca em seu plano de governo a vontade de fortalecer a educação, tecnologia, preparando estudantes para o futuro digital. Como o candidato pretende executar isso na prática? Né? Não pretendo, eu já estou executando isso, já estou executando. Quando eu fui prefeito a primeira vez, a segunda vez, nós somos capa de revista, Rede Globo, porque a gente tinha uma educação tecnológica de primeira, a gente era exemplo disso. Quando eu volto agora, na terceira vez, os equipamentos que a gente tinha, lousa digital, computadores, tudo detonado, tudo sumiram. Tá legal, não vamos reclamar, vamos refazer as coisas. Hoje todo professor tem um computador, os alunos têm um computador, iniciamos com inteligência artificial junto aos professores, precisa, gente. Não é possível o aluno saber inteligência artificial, o professor não. Então nós estamos ensinando ele. E agora a gente começou também com a prática de VR, que é a realidade virtual, tá? Para método, como instrumento pedagógico. E olha que legal o que aconteceu. Nós pegamos duas classes. Isso é Campo Limpo, hein, gente? Acontecendo em Campo Limpo. Uma a gente usou a realidade virtual, a outra classe não. Classe com retardo de conhecimento. Tudo por causa da Covid, tá? E a gente conseguiu melhorias, quem estava usando o óculos virtual, de cerca de 50% nos indicadores. Nós fomos objeto e fomos convidados para o último seminário do SESI, agora, em São Paulo, sobre experiências internacionais de tecnologia da educação. E estava lá Campo Limpo, expondo o que a gente faz na cidade, como a gente faz e mostrando principalmente as metas atingidas. Isso é bem legal para Campo Limpo. Obrigada, candidato. Chegamos ao nosso último bloco. Essa rodada conta com 3 perguntas que foram feitas pela população antes das gravações da sabatina. Abrimos uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram do Comunique 3 para que a população pudesse fazer suas perguntas aos candidatos. Nossa equipe de produção selecionou 3 questões que serão feitas igualmente a todos os candidatos. Nós, jornalistas, vão fazer as perguntas trazidas pela comunidade. Pode começar, Lucas. Candidato, qual é ou deveria ser a prioridade de governo hoje na cidade? Olha, se você for tecnicamente, toda cidade tem o mesmo problema, saúde e segurança. Tá? Para a nossa cidade, eu preciso promover a minha cidade. Campo Limpo é uma cidade ótima, tá? Ela produz muita coisa, o cidadão é bom, a gente abre espaço, ele participa. Eu promover a cidade, eu estou promovendo o desenvolvimento econômico da cidade. Isso gera emprego, gera desenvolvimento, gera dinheiro, renda para todo mundo. Esse é o meu grande objetivo. Eu vou conseguir isso com o centro empresarial, com o plano diretor,
com as leis que nós estamos passando agora na Câmara, uso de ocupação de solo, regularização, uma série de ações e atitudes para você promover uma cidade. Né? Isso é muito importante. E principalmente, gente, o plano diretor não existia há 12 anos, uma cidade sem lei. Hoje eu consigo determinar com planejamento onde a minha cidade tem que crescer, onde ela não deve crescer, onde eu coloco empresa, onde eu faço o nosso núcleo residencial, nosso plano de habitação tão necessário. A cidade precisa de um plano habitacional, muita gente sem casa, sem residência, residências multifamiliares, que eu preciso resolver isso. Esse é o grande foco da cidade, promovê-la como um todo, principalmente uma cidade sustentável. A nossa questão do meio ambiente aqui é muito, muito forte. Tá? Todo o nosso plano diretor foi orientado para isso. Isso é promoção de cidade, é a cidade tendo experiências regionais, se promovendo principalmente para que a gente traga o turista, os empreendimentos para cá. Nossa cidade tem um potencial incrível, gente. Yasmin? Qual o plano para o desenvolvimento do esporte na cidade? O esporte está em pleno desenvolvimento. Olha que coisa interessante. Uma das atribuições que eu dei para o meu secretário de esporte foi o seguinte: a gente precisa estimular o esporte, porque o esporte, sendo principalmente de alto rendimento, é a promoção da cidade, que eu estou acabando de falar isso para vocês. Hoje, Campo Limpo tem 50 atividades de esporte de alto rendimento. E a gente é campeão em muitos deles. Vou te dar um pequeno exemplo. Nós somos campeão de xadrez brasileiro. O time do Corinthians veio aqui e adotou os nossos atletas para também representar o Corinthians. E a gente é muito bom de judô, de vôlei e várias atividades. A terceira idade, gente, que lindo! Nós trouxemos o JOME para cá, que são os Jogos da Melhor Idade, com eles participando. E logo no primeiro etapa já fomos campeões. Então nossa cidade tem esse viés de atleta muito bom, tá? Principalmente de alto rendimento. E o que a gente promove com isso? De novo, a nossa cidade, né? Assim, além daquele jargão que todo mundo sabe, né? Você está oferecendo esporte para um jovem, para um adolescente, melhor esse caminho que outro. Tá? Mas fora isso, é servir de exemplo mesmo. E você consegue dar um exemplo para o estudante ou para a criança quando ele se fixa em algum atleta que está ganhando prêmio, que serve de exemplo para ele. É essa a nossa cidade. E o fato de a gente fazer mais quadras, a gente ter espalhado grama sintética pela cidade, nós vamos fazer um campo agora no São José novo, é estímulo ao esporte. Temos o maior campeonato regional amador daqui, da região. E o nosso campeonato é muito bom, sabe? E é isso que vale a pena, né? De novo, nossa população participando e atuando bem legal. Principalmente no esporte, é lindo. Gustavo? Vamos lá. Como o candidato planeja desenvolver ações nos espaços públicos da cidade? Praça e cine-teatro. Como o senhor já falou, se tiver algum outro espaço público que quiser ressaltar. Vamos lá. A praça é muito legal, gente, porque a Praça Castelo Branco é um grande exemplo disso. Que Natal que a gente fez lá, que evento. Todo final de semana tem um evento na praça. Principalmente para estimular a cultura da nossa cidade. E cultura é um tempo amplo, é um tema super amplo. O que é cultura numa cidade? É a exposição da população, dos seus pensamentos, suas atitudes, seus hábitos. E a gente faz isso muito bem. Nós estamos mostrando a cidade. A praça lá, Castelo Branco, é um exemplo disso. A Praça da Bíblia, com grandes shows, é outro exemplo disso. Nós estamos fazendo grandes shows lá. Mas também vai ter, lá no Parque da Cidade, vai ser o evento o grande espaço, o grande parque da cidade, para o encontro das famílias e de turista também. Lá no Marquete acontece isso também. No Vila Marieta, Jardim Europa, vários outros centrinhos que a gente fez de convivência, a população está vindo e, mais importante, quando a população comparece, ajuda a gente a cuidar. Então, eles cuidando, isso ajuda demais a gente. Então, assim, a gente estimula o uso, né? A gente, às vezes, quando põe monitor para educação física, para alguma atividade, olha, uma coisa sensacional, a gente estimula demais os artistas da cidade. Onde tem espaço, eu coloco eles. Eles, por si só, já trazem os parentes, trazem os amigos, isso cria um movimento danado. Fora assim, né, o que a gente acaba fazendo, por exemplo, pôr do sol no Cristo, uma coisa que não existia. O festival gastronômico também não existia, e agora existe. Nessas praças, nesses lugares que são ícones da cidade, são lugares de evidente transformação e exposição da cidade. É assim que a gente faz, movimentando e mostrando o que tem de melhor na cidade. Muito obrigada, candidato. Agradecemos também a todos que enviaram as perguntas. Seguindo as regras, apenas 3 foram escolhidas pela nossa produção. Candidato, agora você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Já? Sim. Olha que legal, gente. Uma coisa que assim, eu sempre observo, né? Quando a gente participa de uma entrevista, a coisa passa muito rápido, quando a gente tem o que falar, tá? Então, assim, toda entrevista que a gente faz e toda reunião que a gente faz, a gente evita falar mal dos adversários, que parece que é muito comum nessa cidade. Quem não tem o que falar, fala mal. Eu preciso de tempo para falar tudo que a gente fez. E eu garanto para vocês, se a nossa cidade, os morros, eram um ativo muito ruim, agora é um ativo muito bom para nós.
O plano diretor vai dar um desenvolvimento do plano habitacional importante. O Campo Limpo precisa de casa, precisa de moradia. A saúde está se transformando, reformando todos os postos. Todas as UBSs são reformadas. O Campo Limpense vai começar a entrar no sistema de saúde pelas UBSs. O hospital está se tornando uma realidade diferente. Tomografia 24 horas, ultrassom, colonoscopia. Hoje nós temos um exame lá que chama angiotomografia, um exame caríssimo, substitui o cateterismo no caso do infarto. Trazendo os professores para cá, estudantes, residentes, nós vamos ter uma cidade de qualidade, uma medicina que a gente chama de resolutiva. Quer dizer, você identifica a doença e sabe como ela tratar. Acabou. Obrigado. Aproveito para agradecer por ter vindo até o nosso estúdio e topado participar. Também quero agradecer aos nossos entrevistadores, a produção que está por trás das câmeras, a Unifacamp e a todos os professores que nos auxiliaram no desenvolvimento deste projeto. Agradecemos também a coordenadora dos 3 cursos, a professora Leonie Calderaro Pontinha, e toda a equipe técnica do estúdio de rádio e TV da Unifacamp. As nossas sabatinas estão disponíveis aqui no YouTube do Comunique 3. E por fim, agradeço você, eleitor, por nos acompanhar nesse programa que tem um objetivo único, que é ajudar você a escolher qual candidato tem a cara de Campo Limpo Paulista. Muito obrigada!